Tem um barranco no meio de uma floresta que ninguém conhece, e no fundo dele estão os destroços de pelo menos uns 30 veículos. Caminhões, carros, furgões. Alguns já viraram ferrugem pura, outros ainda têm as placas legíveis. E perto deles, entre a lama e as raízes, os investigadores encontraram coisas que eu não consigo descrever sem sentir o estômago virar. Eu sei que aquele barranco existe porque quase fui parar lá também. Meu nome é André, tenho 49 anos e passei 16 deles dirigindo caminhão. Hoje eu trabalho num armazém, confiro nota fiscal, organizo prateleira, faço o que aparecer. É uma vida quieta, sem graça nenhuma, e eu agradeço por isso todo dia. Porque eu já tive emoção demais numa única noite, e emoção desse tipo a gente não esquece nunca. Não dorme direito, não dirige mais, não consegue ouvir cachorro latindo de longe sem sentir a espinha gelar. Minha esposa diz que eu mudei, ela está certa. Aquela noite mudou tudo, e eu vou te contar exatamente o que aconteceu, sem enfeitar, sem omitir nada. Porque se pelo menos uma pessoa ouvir isso e pensar duas vezes antes de sair da estrada principal, então vale a pena abrir a boca e reviver tudo de novo. Tudo começou com um atraso que não era culpa minha. Era fim de inverno, daquele período horrível em que a neve derrete durante o dia e congela de novo à noite, e as estradas ficam num estado que só quem dirige caminhão carregado sabe o que é. A carga era pesada, o prazo era apertado, e o despachante ligava de 2 em 2 horas com aquela voz de quem nunca colocou o pé numa cabine na vida. Eu conhecia a rota de cor. Tinha feito ela tantas vezes que conseguia dizer em que ponto exato a estrada inclinava para a direita, onde tinha aquele posto com o café ruim mais quente, onde o asfalto afundava e chacoalhava tudo dentro do baú. Não era uma viagem difícil, era rotina, mas naquele dia eu não estava sozinho. Ia comigo um parceiro novo, Caio, uns 30 e poucos anos, comunicativo, animado com a ideia de fazer rota longa. Ficava falando a viagem inteira, sobre tudo e sobre nada, daquele jeito de quem ainda acha a estrada uma aventura. Eu deixava ele falar, preferia ouvir do que ficar só com o barulho do motor e os telefonemas do despachante. A gente tinha saído antes do amanhecer para escapar do trânsito pesado. Nas primeiras horas tudo correu normal, estrada molhada, céu baixo, aquela luz cinza de fim de inverno que deixa tudo com cara de fotografia antiga. E então a gente chegou no engarrafamento. Não era obra, não era radar. Era um acidente sério na pista. 2 caminhões envolvidos, bloqueio total. A gente parou, ficou esperando, passou 1 hora, depois 2. Caio saiu da cabine umas 4 vezes para ver o que estava acontecendo lá na frente. Sempre voltava com a mesma resposta. Não tem previsão. O despachante ligou 3 vezes naquele intervalo. Na terceira ele não estava mais pedindo, estava ameaçando. Multa, desconto no salário e uma última frase que ficou na minha cabeça. Ou a carga chega no horário, ou você não volta mais. Foi aí que Caio abriu o porta-luvas e tirou um mapa de papel velho, dobrado em 4, com as bordas já amareladas. Abriu na página certa como se soubesse exatamente onde estava guardado aquilo. Apontou para uma linha fina cruzando uma mancha verde no meio do mapa e disse que conhecia aquele caminho. Tinha passado por ali alguns anos atrás, numa época em que trabalhava para outra empresa. Uns quantos quilômetros por estrada secundária, passando por umas aldeias pequenas, e a gente saía direto na rodovia do outro lado do congestionamento. No máximo 2 horas. Eu olhei para aquela linha no mapa. Olhei para a fila de caminhões parados na minha frente que não tinha fim. Pensei no despachante. Pensei no desconto no salário. E cometi o erro que eu carrego até hoje. Amigos, se essa história está te prendendo, deixa o like e se inscreve no canal. Isso me ajuda muito a continuar trazendo histórias assim para você. Caio dobrou o mapa com cuidado, como se aquilo fosse alguma coisa valiosa, e guardou de volta no porta-luvas. Eu dei a seta, saí da fila e virei no desvio. Os primeiros quilômetros enganaram a gente. O asfalto estava quebrado, cheio de buraco, mas estava lá. A floresta dos dois lados era densa, bétulas sem folha e pinheiros cobertos de neve na base, e a luz do sol aparecia e sumia entre as nuvens num ritmo lento. O navegador tentou nos redirecionar de volta para a rodovia principal umas 2 ou 3 vezes. Depois, simplesmente parou de funcionar. Ficou com a tela travada num mapa que não correspondia ao que tinha na nossa frente. Caio olhou para o aparelho, bateu com o dedo na tela, disse que estava sem sinal. Eu disse que era normal, área de floresta fechada, sem torres por perto. A gente sairia do desvio em breve e tudo voltaria. Acreditei no que disse. Era mais fácil do que considerar a outra possibilidade. Aí veio a primeira aldeia. Pequena,
umas 15 casas no máximo, alinhadas dos dois lados de uma rua de terra batida. Eu diminuí a velocidade porque a rua era estreita demais para um caminhão do meu tamanho passar com folga. E foi aí que comecei a prestar atenção. As casas tinham os telhados afundados no meio, as janelas sem vidro, as cercas dos quintais caídas e cobertas de musgo. Os jardins tinham virado emaranhado de galhos secos e erva daninha. Nenhuma fumaça em nenhuma chaminé. Nenhum cachorro, nenhum gato, nenhuma galinha. Nenhum carro na frente de nenhuma casa, nem velho, nem enferrujado. Só corvos. 3 ou 4 deles sentados em cima de um telhado inclinado, completamente imóveis, me olhando enquanto eu passava. Caio ficou quieto pela primeira vez na viagem. Eu não disse nada. A gente atravessou a aldeia e continuou. Depois veio a segunda, igual à primeira. Depois a terceira. Todas iguais, todas mortas, todas com aquele silêncio que pesa diferente do silêncio normal. O ar lá fora estava parado, as folhas secas presas nos galhos não se mexiam, e o asfalto tinha sumido completamente. Agora eram só 2 marcas de pneu no barro, fundas e cheias de água barrenta. Eu senti alguma coisa fria se mover por dentro, daquelas que a gente sente antes de conseguir colocar nome. Não era medo ainda, era algo antes do medo. Um aviso que o corpo manda antes da cabeça admitir o que está vendo. Caio olhou pela janela por um longo tempo e disse em voz baixa que 5 anos atrás aquilo ali tinha gente. Tinha um mercadinho, tinha crianças na rua. Eu disse que a aldeia pequena some rápido quando a última geração vai embora. Ele concordou, mas nenhum dos dois acreditou muito no que estava dizendo. E então viramos a curva e vimos a ponte, ou o que sobrou dela. 2 pilastras de concreto dos dois lados de um rio pequeno e escuro, e entre elas algumas tábuas podres balançando sobre a água. O rio não era largo, uns 20 metros talvez, mas as margens eram íngremes e cheias de lama. Não tinha como descer, não tinha como cruzar. Caio saiu do caminhão e foi até a beira ver de perto. Ficou ali parado por uns instantes olhando para as tábuas, depois virou para mim e disse que não dava. Eu já sabia antes mesmo de ele falar. A gente voltou para a cabine sem trocar mais palavra, e eu manobrei o caminhão para dar meia volta. Demorou um tempo porque a estrada era estreita, mas consegui. Comecei a voltar pelo mesmo caminho. E foi depois de talvez 2 minutos de percurso que os faróis iluminaram a árvore. A árvore não tinha caído. Alguém tinha derrubado ela. Eu parei o caminhão, fiquei com os faróis apontados para o tronco grosso atravessado no meio da estrada, e por uns segundos não consegui fazer nada além de olhar. A bétula era grande, grossa, do tipo que leva décadas para crescer daquele tamanho, e estava deitada exatamente no centro da pista, de margem a margem, sem deixar espaço nem para uma bicicleta passar. Caio abriu a porta antes de eu dizer qualquer coisa e desceu. Eu desci atrás. A noite estava fria, o ar parado, e o único barulho era o motor do caminhão ainda ligado atrás de nós. Caio se abaixou perto do tronco, olhou para a base, ficou quieto por um momento e então apontou sem falar. O corte era limpo, branco por dentro, com serragem fresca espalhada na lama ao redor. Não tinha nem começado a escurecer ainda. Aquilo tinha sido feito minutos atrás, enquanto a gente estava lá na ponte olhando para as tábuas podres. Eu olhei para a floresta dos dois lados da estrada, escura, fechada, sem nada visível além da primeira fileira de troncos. Qualquer coisa poderia estar parada ali dentro a 2 metros de distância e eu não ia ver. Caio voltou para a cabine sem eu precisar falar, e eu entrei atrás dele. Tranquei a porta. Ele já tinha a alavanca na mão, aquela que a gente carregava embaixo do banco para emergência, e pôs ela no colo sem comentar. Eu entendi sem precisar de explicação. A questão agora era simples e não tinha resposta boa. Para frente, ponte destruída. Para trás, árvore bloqueando a saída. Sem sinal de celular, sem navegador funcionando, sem nenhuma alma viva em quilômetros de estrada morta. Eu fiquei olhando para o mapa de papel aberto no painel, tentando achar alguma coisa que a gente não tinha visto antes. E foi Caio quem achou. Uma linha ainda mais fina saindo da estrada principal, entrando para a esquerda por entre a floresta. Nem uma estrada de verdade, mais uma trilha, 2 marcas paralelas no papel que podiam ser qualquer coisa. Mas era a única opção que restava. Dei marcha a ré, manobrei o máximo que a estrada permitia e virei naquela trilha. O caminhão gemia com o esforço. As rodas afundavam no barro a cada metro.
Eu ia devagar, sem saber o que tinha na frente, com os faróis iluminando apenas uns 15 metros de lama e galhos baixos arranhando a lataria dos dois lados. Caio ficou em silêncio o tempo todo. Olhava pela janela, olhava para o espelho lateral, olhava para a estrada na frente. E eu sabia que ele estava fazendo a mesma coisa que eu, tentando ver algum movimento entre as árvores. A trilha durou uns 3 quilômetros, talvez 4. Impossível ter certeza porque eu tinha perdido completamente a noção de distância e direção. E então o mato abriu e a gente chegou na aldeia. Era diferente das outras 3 que a gente tinha atravessado mais cedo. Havia fumaça. 2 chaminés no mínimo soltando um fio cinza que subia reto no ar parado. As cercas estavam de pé, os portões fechados, um poço de madeira no meio da rua de terra. Não tinha eletricidade, nenhum fio, nenhum poste, nenhuma lâmpada acesa em janela nenhuma. A luz que existia era de velas ou lamparina, aquele brilho amarelo fraco que vazava pelas frestas das janelas. Eu parei o caminhão na entrada e não desliguei o motor. Caio disse em voz baixa que tinha gente ali. Eu disse que eu sabia. A gente ficou parado por um tempo que não sei precisar, talvez 1 minuto, talvez 2, só olhando para aquelas casas e para aquela fumaça e tentando decidir o que fazer. Porque a alternativa era ficar dentro do caminhão até de manhã, com o tanque quase no limite e a temperatura lá fora despencando para abaixo de 0. Congelar dentro da cabine ou entrar naquela aldeia. Foi essa a escolha que tivemos. A gente desceu do caminhão juntos. Caio veio com a alavanca na mão, segurando de um jeito que parecia natural, mas não era. Eu fui na frente, e antes de dar 10 passos na rua, eu vi que eles já estavam nos olhando. Eram umas 10, talvez 12 pessoas espalhadas nos quintais e nas soleiras das casas. Completamente imóveis, completamente em silêncio. Homens e mulheres, vestidos com aquelas roupas grossas e escuras que faziam parecer que a gente tinha voltado umas 4 décadas no tempo. Nenhuma expressão, nenhum aceno, nenhuma palavra, nenhum sinal de surpresa com a chegada de 2 desconhecidos e um caminhão carregado na entrada da aldeia deles. Só olhava, com aquela calma que é mais assustadora do que qualquer agitação. Eu levantei a mão, disse que a gente estava perdido, que a estrada estava bloqueada, que precisava de ajuda para sair dali. Silêncio. Ninguém se mexeu. E então a porta da casa no fim da rua se abriu, e um homem mais velho saiu devagar, cruzou o quintal, abriu o portão e caminhou até nós. Uns 60 anos, talvez mais. Rosto fechado, olhos pequenos e atentos, jeito de quem está acostumado a avaliar situação antes de abrir a boca. Ele parou a 2 metros de distância, olhou para mim, olhou para Caio, olhou para o caminhão. Depois perguntou de onde a gente vinha e para onde ia. Eu contei tudo. O engarrafamento, o desvio, a ponte, a árvore derrubada. Ele escutou sem interromper, com aquela expressão que não mudava em nada enquanto eu falava. Quando terminei, ele ficou quieto por um momento, olhou para o céu que já estava completamente escuro e disse que ia nos ajudar. Mas não naquela noite. À noite não se andava por aquelas estradas, era perigoso, fácil de perder o rumo ou afundar numa vala sem ver. De manhã cedo ele mostraria o caminho, tinha uma saída que a gente não conhecia e a gente chegaria na rodovia sem problema. Disse que o nome dele era Renato, que ele cuidava daquela comunidade havia anos e que havia espaço para a gente dormir. Jantariam primeiro. Eu olhei para Caio, ele olhou para mim, o tanque do caminhão estava quase vazio. Lá fora o frio estava aumentando e a noite era fechada. E um homem que parecia saber exatamente o que estava fazendo estava nos oferecendo comida e um lugar para passar a noite. A gente aceitou. E esse foi o momento em que tudo mudou. A casa de Renato era grande por dentro, com teto baixo e paredes de madeira escura. Uma lamparina no centro da mesa iluminava tudo com aquela luz que faz sombra em tudo. Tinha uma mulher na cozinha que não se apresentou, serviu a comida sem olhar para a gente e voltou para o fundo da casa. Sopa grossa, pão escuro, um copo de água a cada um. Simples, quente, e depois de um dia inteiro dentro da cabine qualquer coisa teria parecido boa. Caio comeu devagar, olhando para tudo ao redor sem fazer isso parecer óbvio. Eu ficava tentando puxar conversa com Renato, perguntando sobre a aldeia, sobre quantas pessoas moravam ali, se havia comunicação com a cidade mais próxima. Ele respondia com frases curtas, sem perguntar nada de volta, sem demonstrar curiosidade nenhuma sobre quem éramos ou o que carregávamos.
E isso, eu percebo agora, deveria ter me dito tudo o que eu precisava saber. Depois do jantar, ele nos levou a um quarto nos fundos da casa. Duas camas de ferro com colchão fino e cobertor de lã. Uma janela pequena dando para o quintal dos fundos. Caio esperou Renato fechar a porta, ficou escutando os passos se afastarem pelo corredor, e então se abaixou e enfiou a alavanca embaixo do colchão dele. Disse em voz bem baixa que ia ficar acordado. Eu disse que estava exagerando, que era só uma aldeia isolada, que existiam centenas de lugares assim espalhados pelo interior. Gente que vivia fora do tempo e fora do sistema, sem luz elétrica, sem internet, sem nada. Ele não respondeu. Deitou de roupa, de bota, com o braço pendurado para baixo onde sabia que a alavanca estava. Eu deitei também, com a intenção de ficar acordado junto com ele, e o cansaço de quase 20 horas de estrada me derrubou em menos de 10 minutos. Não sei quanto tempo dormia quando o barulho me acordou. Vozes, baixas, abafadas, vindas do outro lado da parede. Fiquei imóvel, respirando devagar, tentando entender o que estava ouvindo. E as palavras foram chegando aos poucos, uma de cada vez, como água que vai encontrando fresta. Caminhão. Carga. 2 homens. Vai dar trabalho, mas vale a pena. E depois uma voz mais grossa que as outras, calma demais para aquele assunto, dizendo que sabia onde colocar, que já tinha colocado outros ali antes, que mais um não ia fazer diferença nenhuma. Eu virei a cabeça devagar e olhei para Caio no escuro. Os olhos dele já estavam abertos. Tinha gente do lado de fora da janela nos observando enquanto a gente dormia. Eu não me mexi. Fiquei deitado exatamente como estava, respirando no mesmo ritmo, com os olhos abertos no escuro e o coração batendo num ritmo que eu tinha certeza que dava para ouvir do outro lado da parede. Caio estava imóvel também. A gente ficou assim por uns segundos que pareceram muito mais longos, e então ele deslizou a mão devagar para baixo do colchão e puxou a alavanca sem fazer barulho nenhum. As vozes do outro lado da parede continuavam. Calmas, práticas, discutindo detalhes com aquela tranquilidade de quem está planejando algo completamente corriqueiro. Uma delas disse que o caminhão precisava sair antes do amanhecer, outra concordou. E depois houve um silêncio curto, e alguém perguntou se os dois estavam dormindo. A resposta veio imediata. Com certeza, depois de tanta estrada não aguentam. Caio se sentou na cama em câmera lenta. Apontou para a janela do fundo com a cabeça. Eu entendi sem precisar de nenhuma palavra. Nos levantamos os dois ao mesmo tempo, pisando com cuidado, sentindo cada tábua do assoalho antes de colocar o peso. O quarto era pequeno, uns 4 passos até a janela. Parecia quilômetros. A lamparina lá fora no corredor jogava uma fresta de luz por baixo da porta, e eu ficava de olho nela enquanto andava, esperando ver uma sombra aparecer do outro lado. Não apareceu. Cheguei na janela, encostei a mão na madeira da moldura com cuidado e empurrei devagar. A madeira estava inchada de umidade e resistiu. Empurrei um pouco mais forte e ela cedeu com um rangido curto que parou meu coração por um segundo inteiro. As vozes do outro lado da parede continuaram sem pausar. Não tinham ouvido. Eu saí primeiro, desci pela janela de costas, os pés tocaram a terra molhada do quintal e me encolhi imediatamente contra a parede da casa. Caio saiu atrás, aterrou do lado, ficou agachado com a alavanca apertada na mão. A noite estava fria e fechada, a lua coberta de nuvem, e os olhos demoraram uns instantes para se acostumar com aquela escuridão quase total. E então eu os vi. 2 silhuetas paradas no portão lateral do quintal, olhando para o caminhão estacionado na entrada da rua. Não tinham nos visto ainda, estavam de costas. Eu toquei o braço de Caio, apontei na direção oposta, para o fundo do quintal onde havia uma cerca de madeira velha dando para um campo aberto. Ele assentiu. A gente começou a se mover agachado, colado na parede da casa, devagar, um passo de cada vez. A grama molhada abafava o barulho dos passos. Chegamos na cerca. Eu passei primeiro, Caio passou atrás e a gente chegou no campo. Aí ficou claro que precisávamos correr. Corremos, sem direção definida, sem saber para onde aquele campo levava, sem conseguir ver nada além de uns metros à frente. O terreno era irregular, cheio de toco e buraco, e eu caí uma vez logo no começo, levantei sem parar, continuei. Atrás de nós, da direção da aldeia, veio um grito. Curto, seco, como um sinal combinado. E depois os cachorros.
O latido veio de longe, mas cresceu rápido demais. Não era latido de animal assustado nem de animal brincando. Era aquele latido de trabalho, o tipo que a gente reconhece mesmo sem nunca ter sido caçado, porque alguma coisa dentro da gente entende o que ele significa antes da cabeça processar. Caio estava à minha frente. Eu conseguia ouvir a respiração dele e a gente entrou na floresta sem desacelerar um segundo. Os galhos batiam no rosto, os pés afundavam em neve que ainda estava nos buracos do chão, e a escuridão entre as árvores era de um tipo diferente da escuridão do campo aberto. Mais fechada, mais funda, como se a floresta fosse sólida ao redor da gente. Não sei quanto tempo corremos assim. O tempo para de funcionar direito quando o único pensamento que cabe na cabeça é continuar em frente. Os pulmões começaram a queimar, as pernas ficaram pesadas, e eu comecei a tropeçar em tudo que havia no chão. Caio reduziu o ritmo primeiro, encostou num tronco, ficou curvado tentando recuperar o fôlego. Eu parei do lado. O latido dos cachorros ainda existia, mas parecia ter parado de se aproximar. Ficamos escutando por 1 minuto inteiro sem falar, sem fazer barulho, tentando medir a distância pelo som. E então, Caio disse em voz baixíssima que o latido estava se dividindo, como se os animais tivessem separado para cobrir mais área. Ele sabia o que isso significava, eu sabia também. Estavam fazendo o que faz qualquer equipe de rastreio quando quer cercar alguma coisa na floresta. A gente começou a andar de novo, mais devagar agora, prestando atenção em cada som. A floresta estava em silêncio entre os latidos, um silêncio daquele tipo pesado que faz a gente ficar desconfiado de tudo, de cada galho que estalava, de cada movimento no escuro entre os troncos. E então Caio pisou em falso numa raiz que não estava visível, o pé torceu. Ele caiu de lado e fez um barulho que ecoou entre as árvores. Ficou no chão por uns segundos. Quando levantou, colocou o peso na perna e o rosto fechou de um jeito que eu conhecia. Tentou dar um passo e a perna dobrou. Não era torção simples, era coisa séria. Ele olhou para mim e disse que conseguia andar, mas não correr. E os latidos estavam ficando mais altos de novo. Eu coloquei o braço dele no meu ombro e a gente começou a andar juntos. Mais rápido do que ele conseguiria sozinho, mas mais devagar do que a situação pedia. Cada vez que o latido aumentava, eu sentia o músculo do ombro de Caio tensionar. Ele estava tentando não colocar peso na perna, mas às vezes não tinha como evitar e ele mordia o lábio e continuava. A floresta era densa e fechada, e em nenhum momento eu consegui ter certeza de qual direção a gente estava indo. Podia estar andando em círculo, podia estar indo direto de volta para a aldeia. Não havia como saber. Foi Caio quem viu o barranco primeiro. A gente estava descendo uma encosta sem perceber, e de repente o chão terminou. Um corte fundo no terreno, uns 6 metros de profundidade, com paredes de terra e raiz, e no fundo um riacho pequeno e escuro que refletia o pouco de luz que passava pelas nuvens. A gente parou na borda, olhou para baixo, olhou para os dois lados tentando achar uma passagem. Para a esquerda, o barranco continuava reto por onde a vista alcançava. Para a direita havia uma parte onde a parede era menos íngreme, coberta de arbustos e raízes que podiam servir de apoio para descer. Eu olhei para Caio. Ele olhou para a perna, depois para o barranco, e disse que descia, que não tinha escolha. A descida foi lenta e custou caro. Caio foi de lado, segurando em raiz por raiz, com a perna ruim quase sem dobrar. Eu desci na frente para poder segurar se ele escorregasse, e ele escorregou uma vez, veio 2 metros arrastando a terra. Eu travei o cotovelo numa raiz grossa e segurei. A gente ficou parado ali na parede do barranco por um momento, sem respirar, e os cachorros estavam próximos demais. No fundo do barranco havia uns 15 centímetros de água gelada. A gente atravessou sem hesitar e subiu do outro lado. E foi aí que Caio parou de conseguir fingir que estava bem. Ele sentou em cima de um tronco podre, pôs a mão na perna e ficou olhando para o chão sem falar. Eu fiquei de pé na frente dele, ouvindo os latidos, calculando. E então ele ergueu a cabeça e disse uma coisa que ficou gravada em mim de um jeito que não tem como descrever. Disse que se a gente ficasse junto, os dois iam ser achados, que eu precisava ir na frente, chegar em algum lugar com gente, chamar ajuda, que ele ficava escondido ali e esperava, que eu prometesse que voltava. Eu disse que não ia deixar ele. Ele disse que não estava pedindo, e nos olhos dele havia uma clareza que não combinava com aquele momento, aquela clareza de quem já calculou todas as opções
e sabe qual é a única que faz sentido. Ele tirou a alavanca da mão, me estendeu. Disse que para ele não servia de nada parado ali, mas que para mim podia ser diferente. Eu peguei o metal frio, ajudei a cobri-lo com galhos e folha seca da melhor forma que consegui. Disse que voltava. Prometi. E então virei as costas e fui, sem olhar para trás, porque sabia que se olhasse não conseguiria dar mais um passo. Eu andei a noite inteira com a promessa de voltar, e sem nenhuma certeza de que havia alguém vivo para esperar por mim. A floresta não tinha fim visível. Cada vez que eu achava que o mato estava abrindo, aparecia mais tronco, mais galho baixo, mais chão irregular cheio de armadilha para os pés. Eu tinha perdido completamente a noção de direção. Não havia estrela visível, a lua continuava encoberta, e a única coisa que eu conseguia fazer era tentar manter uma linha reta, ir sempre para frente sem curvar demais para nenhum lado, na esperança de que a floresta terminasse em algum lugar que não fosse o mesmo lugar onde tinha começado. A alavanca estava na minha mão o tempo todo. Eu não lembrava de ter decidido carregá-la. Ela simplesmente estava ali. E de vez em quando a mão apertava o metal frio por conta própria, como se o corpo precisasse sentir que tinha alguma coisa. Os latidos dos cachorros sumiram em algum momento que eu não soube precisar. Primeiro foram ficando mais distantes, depois intermitentes, depois nada. Não sei se perderam o rastro, não sei se desistiram, não sei se foram em outra direção. O silêncio que ficou no lugar deles não era confortante. Era o tipo de silêncio que faz a gente ficar desconfiado de cada coisa que não faz barulho. Eu parava a cada tanto, ficava imóvel por alguns segundos, escutando. Galho estralando longe, vento nas copas, nada humano. Continuava andando. Caí 3 vezes. A primeira numa raiz que não vi, a segunda num buraco fundo que estava coberto de folha seca, a terceira numa pedra que estava no meio de um declive. Cada vez levantava, verificava se estava inteiro, continuava. O joelho ficou doendo da segunda queda em diante, mas era um tipo de dor que dava para ignorar quando a alternativa era parar. Os pés já não sentiam mais nada do frio, o que era bom e ruim ao mesmo tempo. As mãos estavam roxas. Eu soprava nelas a cada parada, e o bafo sumia no ar escuro como fumaça. Foi quando eu já tinha decidido que a floresta era infinita que apareceu a ferrovia. Não era uma ferrovia em uso, os trilhos estavam quase enterrados no chão, a ferrugem havia consumido boa parte do metal, e as dormentes de madeira estavam tão podres que afundavam quando eu pisava nelas. Mas eram trilhos. E trilho, por mais abandonado que esteja, foi colocado por alguém para ir a algum lugar. Eu parei na beirada, olhei para os 2 lados, tentei ver onde a linha sumia na escuridão. Para a direita o terreno subia levemente, para a esquerda descia. Escolhi a esquerda porque vale abaixo geralmente significa água, e água geralmente significa gente em algum ponto. Comecei a andar pelos trilhos, pisando entre as dormentes, mantendo o equilíbrio no terreno irregular. Andei por um tempo longo. O frio foi aumentando quando as nuvens abriram um pouco e o vento encontrou caminho entre as árvores. Eu já não estava mais pensando em nada complexo. O cérebro tinha se reduzido a uma instrução única e simples que se repetia como um metrônomo. Um passo, outro passo, não para. As mãos e os pés voltaram a doer quando o sangue resolveu circular de novo, e essa dor foi quase bem-vinda, porque dor significa que ainda está funcionando. O céu começou a clarear muito lentamente, aquele cinza que antecede o amanhecer e que parece demorar horas para virar luz de verdade. E então eu vi. Longe, entre as árvores, uma janela acesa. Luz elétrica, branca e estável, diferente de tudo que eu tinha visto naquelas últimas horas. Saí dos trilhos, entrei no mato, fui em direção à luz sem me importar com galho nem buraco. Cheguei na beira de um campo aberto e do outro lado havia um conjunto de casas pequenas, umas 8 ou 10, e numa delas havia essa janela iluminada. Uma antena de televisão no telhado, um fio elétrico descendo do poste para a parede. Coisas normais que eu nunca tinha prestado atenção na vida e que naquele momento pareciam as coisas mais bonitas que eu tinha visto. Atravessei o campo, cheguei na porta da casa com a janela acesa e bati. As mãos tremiam tanto que o barulho saiu mais forte do que eu pretendia. Passos do outro lado. Uma voz de mulher perguntando quem era. Eu disse que estava perdido, que precisava de ajuda, que era urgente. Um silêncio curto, e então a porta abriu.
Era uma senhora de uns 70 anos, pequena, curvada, com um casaco jogado nos ombros por cima da roupa de dormir. Ela me olhou de cima a baixo, viu a lama, os arranhões, a alavanca na mão e não fechou a porta. Me mandou entrar com um gesto simples, como se homem ensanguentado batendo na porta de madrugada fosse uma coisa que ela já tivesse visto antes. Me sentei na cadeira que ela apontou, perto de um fogão a lenha que ainda tinha brasa, e o calor atingiu o rosto como algo físico. Ela pôs água para esquentar sem perguntar nada, colocou uma caneca na minha frente e só então sentou do outro lado da mesa e disse que eu podia falar. Eu contei tudo. Com a voz que ainda não estava completamente firme, com as mãos enroladas na caneca quente, eu contei desde o engarrafamento até a floresta, desde a árvore derrubada até as vozes na parede, desde a fuga até Caio no barranco coberto de galhos. Ela escutou sem me interromper uma vez. Quando terminei, ficou olhando para a mesa por um momento. Depois disse, com aquela voz calma de quem está falando de algo que já sabe há muito tempo, que aquela comunidade no meio da floresta era conhecida na região. Que tinha aparecido ali muitos anos atrás, gente que dizia querer viver longe de tudo. Que no começo os moradores da região acharam estranho, mas deixaram quieto. Que depois começaram a assumir veículos que desviavam da rodovia e nunca chegavam no destino. Que a polícia tinha ido lá uma vez ou duas, mas a floresta é grande, e quem não quer ser achado, não é achado fácil. Ela se levantou, foi até o corredor, voltou com um telefone fixo na mão, colocou na mesa na minha frente. Eu olhei para aquele aparelho e, por um segundo, não consegui nem lembrar como se discava. Depois a memória voltou. Eu peguei o fone, disquei, e quando a voz do atendente apareceu do outro lado, eu tive que respirar fundo antes de conseguir falar. A polícia disse que mandaria a equipe, que eu ficasse onde estava e não saísse. Eu concordei, larguei o fone, e só então percebi que as mãos tinham parado de tremer. O fogão estralava. A senhora tinha voltado para a cozinha sem fazer barulho, e eu fiquei olhando para a chama que vazava pelas frestas do fogão e pensei em Caio, coberto de galho no fundo de um barranco, no meio de uma floresta que eu não conseguiria encontrar de novo nem que tentasse. E não sabia se quando a polícia chegasse, ainda haveria tempo. A equipe chegou 2 horas depois. 2 veículos, 4 homens de uniforme, mais 2 à paisana que só disseram que eram da área criminal e não explicaram mais nada. Eu contei tudo de novo, tentei indicar no mapa que eles trouxeram onde ficava a aldeia, onde era o barranco, de onde eu tinha saído. Mas mapas daquela floresta eram vagos, cheios de área em branco, e o que eu conseguia indicar era aproximado na melhor das hipóteses. O mais velho do grupo disse que conheciam a região, que havia registros de ocorrências naquela área e que iam organizar uma busca ampla. Pediu que eu fosse junto para ajudar a identificar pontos de referência. Voltei para aquela floresta da qual eu tinha acabado de sair. Entrei no veículo da polícia, olhei pela janela para as árvores que desfilavam dos 2 lados da estrada e tentei encontrar alguma coisa reconhecível naquele mar de troncos. Chegamos num ponto onde a estrada parava e o mato começava, e a equipe seguiu a pé. Eu fui junto com eles, indicando a direção que achava que tinha vindo, tentando reconhecer algum tronco ou alguma formação do terreno. A floresta era diferente com luz de manhã, menos densa visivelmente, mas mais confusa de orientar porque de dia tudo parecia igual de um jeito diferente de como parecia igual de noite. Levamos horas para achar o barranco. Quando eu reconheci as paredes de terra e as raízes expostas, desci primeiro sem esperar ordem de ninguém. Atravessei a água gelada pelo 2º dia seguido, subi do outro lado, fui até onde eu achava que tinha deixado Caio e comecei a afastar os galhos com as mãos. O lugar estava vazio. O mato que eu tinha colocado em cima dele estava espalhado, como se alguém tivesse removido com pressa. No chão, na lama úmida, havia marcas de arrasto saindo do ponto onde ele estava e seguindo o mato adentro. E havia manchas escuras nas folhas que eu olhei por um segundo e depois desviei o olho, porque reconhecer o que era ia custar mais do que eu conseguia pagar naquele momento. Um dos policiais se abaixou ao lado das marcas, examinou por alguns instantes sem tocar e disse ao outro em voz baixa que era recente. Que devia ter acontecido durante a noite. Eu fiquei de pé no meio daquilo e senti alguma coisa dentro do peito fazer um barulho que não produziu som nenhum. Eu tinha prometido que voltava, voltei, e ele não estava mais lá. No fundo daquele barranco onde eu tinha deixado Caio,
A polícia encontrou sangue, mas não encontrou o corpo. Eu fiquei parado olhando para o chão enquanto os investigadores fotografavam as marcas de arrasto e conversavam em voz baixa entre si. O mais velho do grupo veio até mim, disse que as marcas indicavam que alguém tinha sido retirado dali com vida, que isso era um sinal positivo, que a busca ia continuar. Eu ouvi as palavras, mas elas demoraram para chegar em algum lugar dentro de mim. Fiquei pensando na expressão de Caio quando me estendeu a alavanca, naquela clareza nos olhos dele que parecia saber de um jeito que eu não estava pronto para aceitar. A equipe se dividiu. Parte seguiu as marcas mato adentro, parte voltou para os veículos para coordenar reforço. Eu fui junto com o grupo que seguia as marcas porque parar ali estático era impossível. A trilha levava para o norte, saindo do barranco em linha razoavelmente reta, como se quem carregava não estava preocupado em esconder direção. Isso me disse alguma coisa que não era boa. Quem age sem esconder o rastro ou está com muita pressa ou está muito confiante. Andamos por quase 2 quilômetros nessa direção antes de a trilha mudar e começar a contornar uma elevação. E foi ali que o investigador à minha frente levantou a mão fechada sem virar, sinal universal para parar e ficar quieto. A gente parou. Ele apontou para a frente com 2 dedos. Entre as árvores havia uma estrutura baixa, quase invisível, coberta de lona escura e galhos por cima. Uma espécie de abrigo enterrado no lado da elevação, com uma entrada baixa tampada por uma tábua. Os investigadores se posicionaram dos 2 lados. Um deles retirou a tábua devagar. Escuro lá dentro, sem barulho. Ele iluminou com a lanterna, olhou, ficou um segundo em silêncio, e então disse o nome do outro investigador com uma calma forçada que me fez o estômago virar. Eu me aproximei sem ser chamado. E lá dentro, no fundo daquele abrigo de terra, encolhido contra a parede do fundo, estava Caio. Estava vivo, amarrado nos pulsos e nos tornozelos, com um corte na testa que tinha secado, desidratado, com os lábios rachados e os olhos que demoraram para focar quando a luz da lanterna bateu no rosto. Mas estava vivo. Eu entrei no abrigo de joelhos, cheguei até ele, e ele me olhou por um segundo como se não tivesse certeza se eu era real. Depois disse, com aquela voz que sai quando a garganta está seca há tempo demais, que achou que eu não ia conseguir. Eu não consegui responder nada que fizesse sentido. Fiquei ali enquanto os investigadores cortavam as amarras e a segunda vez, em 2 dias, eu não me envergonhei de uma coisa que não consigo nomear, mas que me molhou o rosto. Caio contou mais tarde no hospital o que tinha acontecido depois que eu saí. Eles chegaram menos de 1 hora depois. Os cachorros acharam o rastro sem dificuldade. Ele estava escondido, mas o esconderijo não era suficiente para cão treinado. Trouxeram ele de volta para a aldeia, fizeram perguntas que ele não respondeu, e quando perceberam que a situação estava ficando arriscada porque eu tinha fugido e podia trazer ajuda, decidiram se mover. Levaram ele para aquele abrigo que claramente não era improvisado. Estava ali construído com antecedência, pronto para uso. Ele ficou sozinho no escuro por quase 2 dias, sem água, sem comida, esperando por algo que ele não sabia o que era e tentando não imaginar. Quando as equipes chegaram na aldeia naquele mesmo dia, encontraram o que eu já esperava: vazio. Portas abertas, coisas espalhadas pelo chão como rastro de saída impressa. A mesma cena que repete quando gente acostumada a fugir percebe que o cerco está fechando. Mas desta vez havia coisa demais deixada para trás para apagar. No celeiro do fundo, pregadas na madeira da parede em fileira organizada, havia placas de veículos. Eu entrei naquele celeiro com um dos investigadores e fiquei parado na porta por um momento antes de conseguir me mover. Eram muitas. Caminhões, carros, vans. Algumas velhas a ponto de a placa estar corroída, outras relativamente recentes. Do lado, numa caixa de madeira, documentos, carteiras de habilitação, documentos de veículo, objetos pessoais. O investigador começou a fotografar tudo sem falar. Eu olhei para os rostos nas carteiras de habilitação, um por um, e cada rosto era uma pessoa que tinha família, que tinha saído de algum lugar com destino a algum outro lugar e que nunca chegou. O barranco ficava a 3 quilômetros dali. Quando a equipe técnica chegou no dia seguinte e desceu com equipamento, encontraram os destroços. Caminhões empilhados em cima de uns e outros, carros amassados entre a vegetação do fundo, alguns tão velhos que já tinham virado parte do terreno. A contagem que saiu no relatório era de mais de 20 veículos identificáveis.
E entre o metal enferrujado, os peritos encontraram vestígios de pessoas que ninguém tinha procurado naquele barranco porque ninguém sabia que estavam lá. Meu caminhão estava lá também. Tinham levado na mesma noite enquanto eu fugia pela floresta, empurrado pelo mesmo declive, junto com os outros. A carga estava parcialmente espalhada pela encosta. Eu fiquei na beira do barranco, olhando para baixo por um tempo que não soube medir. E pensei em quantos daqueles motoristas tinham parado no engarrafamento, tinham recebido uma dica de atalho, tinham olhado para uma linha fina no mapa e pensado que era só uma questão de tempo. A investigação durou meses. Eu prestei depoimento mais vezes do que consigo contar, para investigadores diferentes, em salas diferentes, contando a mesma sequência de eventos, até ela perder qualquer textura emocional e virar só palavras numa ordem. Identificaram os responsáveis aos poucos, através de documentos encontrados na aldeia, de registros antigos, de cruzamento com casos de desaparecimento em aberto de anos anteriores. Eram pessoas com histórico criminal grave, foragidos que tinham encontrado naquela floresta um lugar onde a lei demorava a chegar. Operaram por anos. Alguns foram presos em outros estados tentando se dissolver no anonimato das cidades grandes. Outros nunca foram encontrados, e essa parte eu carrego até hoje sem conseguir colocar num compartimento fechado. O julgamento aconteceu. Eu fui. Sentei na sala, olhei para Renato sentado do outro lado do vidro e ele me devolveu o olhar com aquela mesma expressão calma de quando nos recebeu na porta da casa dele, como se a situação inteira fosse uma pequena inconveniência num dia longo. Essa expressão me perturbou mais do que qualquer coisa que ele poderia ter dito. Não havia arrependimento, não havia peso, não havia nada que indicasse que por trás daqueles olhos existia alguma consciência do que tinham feito as pessoas cujos rostos estavam nas carteiras de habilitação naquela caixa de madeira. As sentenças foram longas o suficiente para significar que não iam sair. Isso deveria ter me dado alguma coisa parecida com alívio, não deu. A aldeia foi incendiada alguns meses depois do julgamento. Nunca descobriram quem fez. As casas viraram cinza, o celeiro sumiu, o poço no meio da rua ficou como única coisa de pé entre os escombros. Eu não senti nada quando li a notícia, o que em si me disse alguma coisa sobre o estado em que eu estava. O barranco continuou lá, sem cerca, sem sinalização, crescendo mato por cima dos destroços. Existe, mas não existe oficialmente, e às vezes eu penso que isso é exatamente o que aquele lugar sempre foi. Caio se recuperou, a perna precisou de cirurgia, ficou alguns meses de reabilitação, mas fechou bem. A gente se fala de vez em quando, mensagem curta, pergunta como está, resposta curta. Nunca conversamos sobre aquela noite diretamente. É como se houvesse um acordo não dito de que algumas coisas funcionam melhor em silêncio do que em palavras. Ele largou a estrada, arrumou trabalho em escritório, diz que está bem. Eu acredito, e ao mesmo tempo entendo que bem tem significados diferentes dependendo do que você carregou. Eu não dirijo mais. Qualquer volante, qualquer veículo, em qualquer situação. As mãos tremem, o peito aperta, e antes que o carro saia do lugar, a cabeça já está naquela estrada de terra com os faróis iluminando o tronco cortado. Minha esposa dirige quando precisamos ir a algum lugar juntos. Ela não reclama. Entende, ou pelo menos aceita, que algumas coisas que entram na gente de um jeito não saem pelo mesmo caminho. Faço acompanhamento há quase um ano. O profissional diz que é processo, que leva tempo, que não tem atalho. A ironia disso não me escapa. A senhora que me abriu a porta naquela madrugada morreu de causas naturais cerca de um ano depois dos acontecimentos. Quando recebi a notícia, pedi um dia de folga no trabalho, peguei um táxi e fui ao velório. Fiquei do lado de fora porque não conhecia ninguém dentro, e não sabia o que dizer se alguém perguntasse quem eu era. Uma mulher que estava saindo me viu parado e perguntou se eu a conhecia. Eu disse que ela tinha me aberto a porta uma vez quando eu precisava. A mulher assentiu como se isso fosse suficiente explicação e voltou para dentro. Eu fiquei mais um tempo, depois fui embora. Foi a única vez em todo esse período que eu consegui sentar num veículo sem sentir o que normalmente sinto, e não sei dizer se foi por causa dela ou apesar de tudo. O que eu sei é o seguinte: naquela tarde eu estava num engarrafamento com prazo atrasado e um despachante me ameaçando pelo telefone. Era uma situação desconfortável e com solução simples na minha frente. Uma linha fina no mapa, uma promessa de 2 horas, uma saída fácil de um problema chato. E eu escolhi a saída fácil.
Esse é o tipo de escolha que a gente faz dezenas de vezes na vida sem consequência nenhuma. E aí um dia faz a mesma escolha e ela leva para um lugar do qual alguns não voltam. Não tem como saber de antemão qual das vezes é essa. A única proteção que existe é não sair da estrada que você conhece. Não importa quanto tempo vai levar, não importa quem está ligando com ameaça, não importa como a linha fina no mapa parece inocente. Os rostos nas carteiras de habilitação naquela caixa de madeira eram de pessoas que também eram motoristas experientes, que também conheciam estrada, que também acharam que sabiam o que estavam fazendo. E cada um deles, em algum momento, olhou para um desvio e decidiu virar. Agora eu te pergunto uma coisa, e quero que você pense de verdade antes de responder. Se você estivesse no meu lugar naquele engarrafamento, com o prazo no limite e o chefe no seu ouvido, você teria virado naquele desvio? Escreve nos comentários, porque eu quero saber, e porque acho que você mesmo precisa saber a resposta. Se essa história chegou até o fim com você, deixa o like e se inscreve no canal. Isso me ajuda a continuar, e cada pessoa que chega aqui é mais uma que vai pensar duas vezes antes de virar numa estrada que não conhece.